orgulhosamente apresenta Botafogo no ar. Com uma equipe de comentaristas verdadeiramente alvinegros. Davi Nunes, o Gajo. André Botafogo. Otto na área. Zé Fogareiro. Thiago Escobar. E sob o comando de Rodrigo Falcão. Está começando Botafogo no ar. Senhoras e senhores do Brasil. Meu corpo quer você, cada vez quero mais. E se você não vem? É nesse clima que começa com ele. Rodrigo Falcão. Fala, galera! Está no ar a melhor resenha esportiva, só falando de Botafogo. Botafogo no ar, no dia dos namorados, no dia do amor. Amigo, estamos aqui batendo nosso ponto para falar do nosso grande amor. Vieram com essa historinha aí meio safada aí do começo aí, estão tentando dar uma quebrada aqui no nosso apresentador, mas eu sei que esse coruja tricolor tá aqui entre nós. Vamos lá no oferecimento de Cervejaria Artesanal Dona, Consultório Dentário da Doutora Mila e Pé Calçados Infantis. Galera, é aqui comigo, você sabe, a melhor equipe de comentaristas alvinegros para falar do nosso Botafogo. Primeiro, eu quero o boa noite dele. Vai, meu querido diretor. André Botafogo. Deve ter rolado a vinheta dele, então agora ele. Boa noite, André! Fala, André! Alô, comunidade! Fala, Falcão! Fala, Brunão! Thiago Escobar! Porra, os caras botam negócio de coruja aí, parece... Isso aqui é Botafogo no ar, pá, não é Fluminense no ar não, porra! Dia dos namorados, estamos aqui batendo ponto, mais uma vez mostrando pra vocês quem é o chão de fábrica e quem é o chefe, né? O chefe tá tudo no restaurante aí, com as patroas, e nós estamos aqui botando a cara pra falar do nosso Botafogo. Mas é isso aí, tem muito assunto pela noite. Vamos que vamos. Tá aqui o time de operários, amigo. William de Paula, primeiramente, boa noite. Segundamente, o Vasco. E terceiramente, quero atacantes. Vamos falar sobre atacantes. A galera já tá chegando aqui, ó. Não esqueça de marcar a sua namorada para ela assistir junto com você ao Botafogo no ar. Compartilha nosso vídeo aí. Agora eu quero boa noite dele. Vai, ô diretor. Thiago Escobar Antunes. Fala, Thiagão. Boa noite, Thiagão. Boa noite, galera. Tamo aí essa semana. Botafogo sendo garfado, acho que é a melhor palavra para definir o que aconteceu nesse último jogo. Esses pênaltis mandrakes aí contra a gente. Um domingo, estragou o domingo da galera. Ficou complicado aí pra gente o resto do domingo, vendo, ainda mais depois do que aconteceu à tarde. A gente vê que a arbitragem é de um jeito para uns, diferente para outros. Mas vamos lá, tá tudo certo, tem muita coisa pra gente falar, tem sorteio de Libertadores, tem basquete, vamos que vamos. Vamos que vamos, amigo. E vamos que agora faltou ele, direto de Juiz de Fora, queijo coalho, com pão de queijo, com doce de leite. Vai, diretor!
Fala, galera, boa noite. Faltou canudinha aí, Falcão. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Também para falar do que a gente mais gosta, que é o nosso Botafogo. Falcão, se me permita, da última vez que eu participei, eu entrei falando, fala, galera, tô na área. O Otto falou, pô, não vem roubar meu slogan, não. Então eu anotei um aqui, rapaz, fiquei a semana inteira quebrando minha cabeça aqui. Eu vou lançar um slogan aqui, eu deixei até anotadinho aqui, ó. Fala, galera alvinegra, abraços gloriosos dessa nação, juntos e embalados pelo programa. Boa. Isso aí vai pegar, isso aí é bom. É criativo mesmo, rapaz, porra. Essa vai pegar. Quebrei a cabeça, rapaz. Olha aqui, o André, o Fernando Bandeira já tá pedindo aqui, ó, manda um salve aí, André, manda um salve aí pro Fernando Bandeira, o André. Alô, Fernando Bandeira. Um salve pra você. Você não é a Bandeira de Melo, não, né? Pelo amor de Deus, aquele velho escroto lá. Com certeza não é. Até botafoguense dando a moral pra gente aí. Grande abraço pra você, pra rapaziada aí. Não falou onde é que mora, mas tamo junto. Mandar logo um abraço também pra um camarada nosso, Valdo. Tava no trem comigo ontem na volta. Viemos xingando aquele juiz até a Central do Brasil. Grande Valdo. Rapaziada, sangue bom. Vai encontrando a gente na rua e tá sempre aqui com a gente no Botafogo no ar. Tiagão, quem tá falando aqui também é o Valdemir Souza, ó, diretoria, atacante já. Tiagão, sou seu fã, um abraço a todos da rádio. Manda um abraço lá pro Valdemir, Tiagão, teu parente aí que você mandou participar aqui para poder te elogiar. Não é meu parente não, um abraço aí, Valdemir, valeu pela moral, acompanha aí sempre a Rádio Botafogo, que aqui estamos juntos, sigamos juntos, como eu sempre digo. Se você quiser, já sabe, é só compartilhar o nosso programa Botafogo no Ar aí, você que está aqui com a gente pelo chat, acompanha a gente também nas nossas redes sociais, tem Rádio Botafogo em tudo quanto é canto, é a melhor comunidade, claro, só falando de Botafogo. Eu quero começar o programa falando, André, de Santos e Botafogo, a gente que foi jogar lá no Pacaembu, no jogo do meio de semana, perdemos aos 50 minutos com um gol de falta que não ocorreu. E o Botafogo ainda teve lá o frango do Elton Leite, com a participação do Otto na arquibancada. E aí, André, Otto na arquibancada, Elton Leite no gol, juiz roubando, impossível a gente conseguir a vitória, né, André? Pode crer. Uma combinação praticamente que impossibilita qualquer sucesso nosso, com certeza. Só o Otto na arquibancada o negócio já fica complicado, né? Mas tá tranquilo, eu acho que assim, passamos uma semana realmente complicada no que tange aí as arbitragens, né? Na quarta-feira um jogo que já nos preocupava devido aos tantos desfalques que a gente tinha, mas quando eu vi a escalação do Santos, eu vi que eles também estavam com o time todo quebrado. E entendi que a gente poderia fazer sim um jogo de igual para igual, que realmente aconteceu. Tivemos as melhores oportunidades durante o decorrer da partida, o Botafogo se viu muito bem, apesar de eu continuar não entendendo o porquê da insistência na escalação do Fernandes. Acho que a gente joga com -1 sempre que ele joga, né? Mas perdemos as chances mais claras com o Pimpão. Isso já foi falado, enfim, em todos os sites, em todas as colunas nossas. Infelizmente o Pimpão saiu na cara do goleiro e tomou a decisão de rolar para o Roger, e ali praticamente a gente perdeu a chance de sair na frente e de repente, pela qualidade da equipe adversária, que estava muito desfalcada, a gente venceria aquela partida. Aí no final veio o castigo. Elton Leite falhou, o Pimpão perdeu o gol, a arbitragem tendenciosa, né? Um pouco menos até do que ontem, mas tudo veio para atrapalhar e o castigo é pesado, né? Eu prefiro às vezes perder de 3-0, 2-0 do que tomar um gol depois de 45. Isso dói demais, a gente não consegue dormir, mas vida que segue. O João Paulo Tovar está falando que essa camisa branca da Rádio Botafogo é show. João Paulo, você fala no nosso site radiobotafogo.com.br, vai até lá embaixo que você consegue encontrar essa camisa que está à venda. É um preço camarada, te garanto que você vai gostar, realmente ela é muito bonita. Mas, ô Tiagão, falando ainda sobre Botafogo e Santos, eu lembro no programa da semana passada, se eu não me engano, acho que foi o Zé que falou, ou o André, eu não me recordo quem falou, mas a nossa conversa seguia pelo seguinte assunto: olha, esse jogo contra o Santos, o que vier é lucro. A gente tem 13 desfalques à época para esse jogo,
e o Botafogo ia totalmente desfigurado como foi. E aí começou o jogo do Santos, a gente viu que o Botafogo conseguiu manter o esquema e ficou aquela história de que dá para vencer, perdemos mais um gol na cara, mas assim, dá pra gente cobrar aquela derrota, porque assim, antes de começar o jogo a gente estava totalmente desfalcado. É um resultado que dá pra gente colocar na conta dos desfalques ou foi realmente incapacidade dos jogadores que estavam dentro de campo? As duas coisas, né? Na verdade, a gente, como você falou, foi sem muita pretensão, considerando o empate um excelente resultado. Começou o jogo, a gente viu que dava para ganhar, começou o jogo a desenrolar, a gente perdeu as oportunidades. Quando chegou no final ali com o jogo empatado, estava todo mundo satisfeito no 0-0, embora a gente pudesse ter ganho, na pior hipótese a gente estava levando um pontinho fora de casa, como você disse, com 13 desfalques. Então, por mais chateado que a gente tivesse ali na hora de ter perdido a chance de ganhar, né, com as chances que a gente não fez, ao menos era um empate fora de casa. Só que aí aos 50 do segundo tempo, tomar aquele gol ali, num belo frangaço ali do nosso querido Alton Leite, aí foi o balde de água fria, a derrota do jeito que veio, depois do jogo que a gente poderia ter ganho, você perder com o lance no último minuto de uma falta que é discutível. Muita gente acha que nem ocorreu. Eu também acho que não foi falta. E aí você só uma falta que não foi. O cara bate em cima do goleiro e ele aceita. Um goleiro que já não tem credibilidade com a torcida, já era contestado. Aí foi tudo ruim ao mesmo tempo. Arbitragem, goleiro, derrota. E não tinha mais o que fazer, né? Era 50 do segundo tempo. A bola acho que nem saiu de novo. Ô Brunão, a gente pode colocar essa derrota também do Santos na conta do Pimpão? O problema do Botafogo não é só o Pimpão, a gente está com um problema grave ali na frente, ô Brunão. Deixa eu só que o Rick Lage colocou aqui, vocês estão cada vez mais profissionais. Falando do nosso banner aqui dos patrocinadores, mandando um parabéns a gente. Valeu, Rick Lages. O Wanderson Gomes também está pedindo um salve lá para a galera do Rio Grande do Norte. O Romulo pedindo saudações para a galera do Espírito Santo. O Rodrigo Delari para a galera lá de Uberlândia. E teu parceiro aqui, ó, Roberto, lá de Juiz de Fora, Roberto Schneider. Abraço aí para todo mundo ligadinho, né, Bruno? Abraço lá pro Robertão, pra galera que tá ligado aí. Faltou um jogo resultado ruim nas costas do Pimpão. Não adianta, gol a gente vai perder sempre. O problema é a falta de criação. A gente às vezes chega uma, duas bolas assim, em condições dos nossos atacantes finalizarem. Isso é muito pouco. Entendeu? A gente quando enfrentou o Santos aí, eu até comentei depois do jogo, no ano todo, contando até jogos do Carioca, eu acho que foi o jogo fora de casa mais fácil que a gente teve para vencer. E a gente, infelizmente, cara, sinceramente, aquele finalzinho do jogo ali, rapaz, eu acho que todo mundo, né, a gente ficou chateado da vida ali, mas, pô, o Elton Leite ter tomado aquele frango ali, cara, ele foi muito mais culpado pelo resultado do que o próprio Rodrigo Pimpão, porque como o Thiago falou, e todo mundo sabia que dá para sair com a vitória, cara, mas o empate ele era importantíssimo e estava de bom tamanho, entendeu? Então, na verdade, eu acredito essa derrota em muito mais na conta do Elton Leite, cara. Então, para mim, errou, vai acontecer, não é a primeira vez. A gente viu o Roger já perder contra o Flamengo, ontem já foi um montijo, mas enfim, a gente tem que criar mais, tem que ter 3, 4, 5 lances ali. Agora chega uma para fazer. O time de Operário, quando é o time de Operário, meu amigo, a única bola que chega, ou as duas que vai chegar no jogo, você tem que matar. Senão você não vai conseguir fazer os pontos ali, é necessário ali, e a gente sabe que a competição é longa. Ô, Bruno, galera, estamos chegando aqui a 190 ao vivo. Vamos marcar aquele botafoguense, você sabe que não está apanhando ninguém, que hoje está em casa, fazendo nada, vai ver o bem amigo, chama ele aí no Zap, manda uma mensagem, chama ele para curtir aqui o nosso programa. O André tá por aí, André? Tá me escutando aí? Tô escutando. É porque tem um recado aqui que eu acho que você vai gostar. O Maurício Tenório. Bem legal esse programa, vou acompanhar. Saudações botafoguenses. Sabe de onde é o Maurício, André? Sei não. Sergipe? Não, é de Ponta Grossa. O André que gosta aí de uma Ponta Grossa. Manda um abraço aí pro Maurição aí, André. Ponta Grossa, Maurício de Ponta Grossa, grande abraço, meu camarada. Não vai na onda do Falcão, não. Ponta Grossa, só a lapiseira, ó, 09, valeu?
Ó, já pegamos aqui 10 pessoas, 10 não, 17 pessoas que não estão machucando ninguém, já pulamos para 207, é isso aí. Marque seu amigo que está em casa assistindo Bem Amigos e vem assistir o nosso Botafogo no ar, Tiagão. Falcão, tem a outra mensagem. 11 horas. Tem uma outra mensagem aqui que eu acho que o André vai gostar também. Ângela Capra, tô esperando meu parabéns pelo Dia dos Namorados. Aproveita, André. Hoje é Dia dos Namorados. Manda logo ao vivo para nossa audiência qualificada bombando na internet para ficar registrado eternamente, André. 30 segundos, vai! Ângela Capra, o amor da minha vida. Meus parabéns pelo Dia dos Namorados e eu espero que o Vaguinho esteja dormindo, senão, já sabe, né? Você vendo o programa, eu fazendo o programa, o Vaguinho destruiu a casa. Tá aí, Ângela. Ângela, não adianta. Ele dá uma de brabo aqui em frente às câmeras, não adianta. Se quiser, os microfones estão abertos para você poder responder a esse trouxa aí. Ô, Tiagão, ontem a gente teve Botafogo e Curitiba 11 horas da manhã no Nilton, um bom público, 17 mil pessoas presentes, estava legal, estava bonito o estádio, e o Botafogo passou uma dificuldade inesperada. 2-2 com o Curitiba, está aí passando já os melhores momentos. Vamos começar a destrinchar isso, porque tem muito tema importante dentro desse jogo, mas eu queria que você desse um apanhado geral. O que você achou desse 2-2, Tiagão? Justo? Não, nem um pouco justo. O Botafogo jogou bem. Apesar de ter tido um começo ali meio esquisito, mas depois o Botafogo equilibrou as ações, teve mais oportunidades. Teve só pra gente, Tiagão, só pra gente não perder tempo, os lances polêmicos a gente vai falar separado, porque a gente tem uns lances aí, não é? Pra mostrar? Isso, na verdade tem o lance do João Paulo, exatamente. Beleza, vamos falar do jogo, depois a gente entra nesse tema aí, arbitragem. Exatamente. O Botafogo começou bem, começou um pouco pior, o Curitiba começou melhor, mas o Botafogo logo equilibrou as ações e aí vinha jogando bem, conseguiu o gol de empate depois de sofrer esse gol aí de pênalti que realmente foi pênalti do Carly. O Botafogo começou a pressionar um pouquinho, nem pressionou muito, apertou um pouquinho, conseguiu empatar e aí o juizão inventou lá aquele pênalti pro Rildo, que o Rildo forçou, cavou bem, né? A gente pode definir que ele cavou bem. O Carly deu mole ali, foi garoto, botou a perna na frente ali e deu a possibilidade do Rildo dar aquela cavada ali que ele cavou bem. O juiz caiu na dele e marcou o pênalti. Mas o pior do juiz não foi esse lance. Se tivesse sido só esse lance, estava bom. O pior foi depois o lance aí do João Paulo, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que o João Paulo sofre uma falta na entrada da área, onde ele teria que ser, além de falta, teria que expulsar o zagueiro do Curitiba. Ele não fez. E aí, amigo, o Montini depois ainda me perde entrando cara a cara, terceiro jogo seguido que o Botafogo perde um gol feito. E infelizmente a gente ficou no 2-2 mesmo, que não é um bom resultado jogando dentro de casa, né? Jogando dentro de casa tem que fazer os 3 pontos. Agora, Bruno, a arbitragem foi preponderante por esse empate do Botafogo? 100% é culpa da arbitragem, Brunão? O Falcão, eu coloco, porque, cara, eu gostei muito do assunto do Botafogo ontem, dentre todos os problemas aí, os desfalques aí, cara, o Jair, sinceramente, tirando leite de pedra mesmo. A gente viu que no banco ontem, acho que dos 11 que estavam no banco ontem 9 eram meninos da base, até o Borne fez aí a sua estreia ontem. Eu coloco sim na conta da arbitragem, entendeu? Ele minou o jogo inteiro, marcando faltas bobas ali, e todos os lances que geravam ali alguma dúvida, sempre a favor do Curitiba. Foi assim nos 2 pênaltis, o primeiro eu concordo que foi, o segundo eu acho que não foi, mas não achei nenhum absurdo. O Carly foi meio que, realmente concordo, já foi meio juvenil ali, caiu na onda do Rio, pra mim não foi, mas mais um lance duvidoso ele deu. O lance do João Paulo, uma falta, tudo bem, pro juiz a dúvida, ele, não, vou dar pro Curitiba, onde ele deveria ter expulsado o jogador deles. O time do Curitiba caiu no segundo tempo inteiro. Aí vem o pessoal e fala, mas ele deu 7 minutos. Dos 7 minutos, 3 foi da parada. A parada técnica durou ele 3 minutos, que eu marquei. E aí depois você volta da parada. Detalhe, ele faz a parada no momento que o Botafogo estava massacrando. O Botafogo massacrando o jogo, ele inventa aquela parada. Ele pudesse esperar um pouco.
faz a parada, 3 minutos volta, o Botafogo, se eu não me engano, para bater um escanteio, um lateral, o Curitiba pede alteração e ele autoriza. Sinceramente, foi vergonhoso para mim do início ao fim. Gostei muito da atuação do time, do Roger. Eu achei que o Roger talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Botafogo, apesar que ele deu uma furada lá, mas não se esconde do jogo hora nenhuma, sempre tá brigando ali na frente ali, conseguiu finalizar umas 2 ou 3 vezes bem ali, uma delas ele até fez o gol, mas é lógico, a gente tá precisando de elenco, cara, a gente tá precisando de elenco. Jair já falou aí, a gente vai até comentar mais na frente, mas diante aí tudo que aconteceu aí, eu achei que o resultado, lógico que a gente quer os 3 pontos, mas se não fosse a arbitragem eu tenho certeza que a gente teria saído com a vitória. Ô André, deixa eu fazer aqui uma pergunta da parte defensiva. A gente levou 2 gols lá contra o Curitiba, foi de pênalti, mas dá para eu falar e eu te perguntar o seguinte, os 2 laterais que apoiam bastante, que ontem foi até destaque do Botafogo, o Gilson e o Arnaldo, mas dá para falar que aí defensivamente o Botafogo ficou mais vulnerável com esses 2 laterais ou não? Foi o acaso ontem, André? Falcão, eu acho que o Vitor Luiz, quando está dentro de campo, o Botafogo ele fica muito mais equilibrado, né? Porque o Vitor Luiz é um jogador muito, muito, muito melhor do que o Gilson. Inclusive o Vitor Luiz é um dos jogadores mais importantes desse time, né? Que quem dirá então do elenco do Botafogo. Mas a gente jogando em casa, a gente tem que partir para cima dos caras, amigo. Você está jogando contra o Curitiba, não interessa. São 3 pontos que você precisa ganhar. E se você quer realmente chegar ao final do campeonato, se você almejando aí alguma posição de destaque, seja o título ou uma vaga para Libertadores. Ano passado a gente já teve uma grande dificuldade contra o próprio Curitiba também, na Arena da Ilha lá. Foi um 0-0 em que a bola não entrava de jeito nenhum. E agora esse 2-2 que eu também coloco aí na conta da arbitragem. E não somente, como o Brunão falou aí, pelos pênaltis, pelos lances capitais, mas do estádio a minha sensação realmente que o juiz foi para lá para atrapalhar. Ele minou o jogo o tempo inteiro, era falta contra o Botafogo, a favor do Botafogo ele não marcava as faltas, e teve o lance aí do João Paulo que foi na nossa frente ali, foi uma vergonha, né? O cara, além de não dar a falta que seria extremamente perigosa, teve gente até falando que foi dentro da área, mas depois eu revendo o lance, acho que foi até um pouco fora ali. Ele ainda dá um cartão amarelo, distribuindo cartão amarelo para o time do Botafogo inteiro. Ou seja, foi um domingo realmente difícil, onde a gente teve que jogar não somente contra o adversário, contra esse horário absurdo também, porque meio-dia e pouca no Rio de Janeiro, não interessa a época do ano, é um sol insuportável para os caras, tá? Óbvio que é insuportável para os 2 times, mas de qualquer forma também fica aqui meu registro, e contra a arbitragem aí fica muito difícil. 257, amigo. Vai compartilhando o nosso Botafogo no ar, vai marcando seu amigo que não está machucando ninguém hoje e está em casa vendo bem amigo. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Everton Barbosa, lá de Terra Santa, no Pará, amigo. Falcão. O Glender, lá de Imperatriz, no Maranhão. O Elton Amorim, lá de Patos, na Paraíba. E o Leila Botafogo, lá da Paraíba também, lá de Souza. Eu vou pedir, antes da gente falar sobre arbitragem, entrar mais nesse tema arbitragem, eu queria só pedir para o diretor soltar, não sei se a gente vai conseguir ouvir, mas a galera com certeza vai ouvir. O primeiro vídeo que a gente tem aí do Jair Ventura, a entrevista coletiva que o Jair deu pós-partida, falando sobre a substituição. Tem como soltar aí, diretor? Eu tinha 11 meninos relacionados hoje. Se eu não usasse os meninos, eu não tenho substituição, porque eu só tenho meninos. Se eu tivesse o Alexandre no banco, eu botaria o Alexandre, mas ele está com a camisa do Coritiba. Então o Roger vem numa sequência muito grande de jogos. E hoje ele é meu único centroavante. Então não posso correr risco de perder ele para o longo da temporada. Uma hora eu tenho que substituí-lo. Eu tive a ideia até, conversei com ele, de preservá-lo desse jogo um pouco, por conta desses 90 minutos que ele vem jogando em todos os jogos, e para um 9 como o Roger, que joga bastante para a equipe, luta, se entrega, marca também, é complicado, né? Ele cansa, ele que está mais acostumado a ficar ali para o último passe. Então a minha substituição foi para preservar o Roger, lançar os meninos da base, porque hoje é o que o Botafogo tem, são 11 meninos da base, e eu não posso ficar 90 minutos sem fazer a substituição. E se eu não boto os meninos, eu não faço substituição. Então é assim, você tem que usar o que você tem.
né? Então hoje nós usamos os meninos. E cada jogo eu vou usar os meninos. Enquanto a gente não tiver os nossos jogadores todos numa condição melhor, o Guilherme, o Camilo, o próprio Montijo que está voltando ainda, né? A gente vai ter que usar os meninos. Ou eu uso os meninos, ou fico 90 minutos sem fazer nenhuma substituição. Ô, Brunão, ele falou especificamente sobre as substituições, que ele teve que usar a base, foi muito contestado, pelo menos lá na arquibancada, a entrada do Anderson e do Borne, matou o Botafogo, que estava parecendo que estava pressionando mais o Coritiba, e ficou aquela sensação dos garotos ainda muito cru para jogar um jogo 2-2, Campeonato Brasileiro, um jogo mais pesado. Ele também comentou aí do Roger não conseguir ser poupado porque só tem o Roger. E aí eu te repasso a pergunta que o Gustavo Peregrino fez aqui, ó. Ele falou que o Jair Ventura está sem paciência. Será que a diretoria não tem capacidade de contratar um atacante? E aí, Brunão? Não tem a capacidade de contratar? Não tem dinheiro? Você acha que o Jair tem razão nessa reclamação aí? Ô, Falcão, não é só o Jair que tá sem paciência, não. Todo mundo, né? O Cid inteiro tá sem paciência. Eu acho que tá faltando competência do departamento de futebol, do tal setor de inteligência lá que falam, porque eu não posso acreditar que o Botafogo está nas oitavas de final da Libertadores, o time está nas quartas de final da Copa do Brasil, tem tudo para fazer um excelente... Eu não posso acreditar que a galera não está querendo jogar no Botafogo. Está preferindo ir para o Bahia, para o Goiás, para o Curitiba. Eu não posso acreditar. Para mim, no mínimo, incompetência. A gente aliviou a folha salarial aí já, o Canales lá atrás já saiu, mas parece que aliviou agora. Teve a saída do Sassá, agora a saída do Joel. Não é possível. Jair está coberto de razão. Ontem ele colocou o menino porque era o que ele tinha. Ele tá queimando aí os últimos cartuchos dele. Ele não tem mais o que fazer. Então, quando a gente vê ali até ele promover ali a estreia do menino lá, do Borne lá, você vê que ele mesmo falou que o Borne ainda não estava preparado. Então, quer dizer, teve que sair o Sassá, teve que sair o Joel. O Roger, ele falou que já está... Deu a entender que o Roger está para estourar, a gente não sabe, né? Já é um jogador que tem uma idade um pouco avançada, então ele quis preservar. Eu achei que o que ele tinha que fazer, ele fez, cara. Ainda teve o detalhe do Rodrigo Pimpão, que no meu ali, na minha visão ali, cara, com 15, 20 minutos do tempo, ele pregou, morreu literalmente. Mas eu acho que ele ainda preferiu segurar o Pimpão, porque talvez uma jogada rápida ali, o último gás ele daria, coisa que o Roger talvez ele não queria correr esse risco, até com medo de perder o atleta por lesão, mas acho que o Jair está coberto de razão. Tem que cobrar a diretoria mesmo, e não é só ele que tá sem paciência, não, é todo mundo. Agora, o Thiagão, fala aí, só para dar um pitaco aí na resposta do Bruno, não é possível, não existe a menor possibilidade de alguém me fazer acreditar que o Bahia consegue contratar atacante, que a Ponte Preta consegue contratar atacante, que o Vitória consegue contratar atacante e o Botafogo só tem o Roger. Isso é inaceitável, isso é inacreditável. Inexplicável. Em qualquer ano aí que a gente não estava disputando absolutamente nada, que a gente jogava muito mal o Campeonato Carioca, a gente tinha duas, três, quatro opções para ataque. Hoje, o que essa diretoria está fazendo, a gente bate palma aqui para as coisas que eles fazem e acertam, mas essa demora em contratar os jogadores para o ataque do Botafogo, isso pode custar muito caro. Daqui a pouco a gente é eliminado numa Libertadores e você perde a chance da vida do Botafogo, porque o caminho da Libertadores hoje está simples para o Botafogo. É só manter esse espírito de guerreiro mesmo dentro de campo. Agora a gente precisa qualificar um pouco. E é como o Bruno disse, estamos nas oitavas de uma Libertadores, numas quartas de final de Copa do Brasil, e todo mundo contrata. O Botafogo não contrata ninguém. É um tema que a gente vai falar na frente também. Rapidinho, eu só espero que esses jogadores que venham, porque não é um, tem que vir no mínimo 2 ali pra frente ali, só espero que esses jogadores que venham, eles cheguem 100%. Você pensa bem, chegar daqui a 3, 4 dias, contrata um camarada, que o cara ainda vai pegar a forma ainda. Eu só espero que esses camaradas que vêm estejam 100% aptos para estar jogando aí as partidas das quartas de final da Copa do Brasil, e principalmente nos jogos da Libertadores. Vamos falar de Libertadores e sorteio daqui a pouco. A gente vai comentar isso, porque assim, pode contratar 10 atacantes, porque a gente tem um problema grave de inscrição lá.
pelo que parece, a gente só pode escrever 3 jogadores. Vamos falar lá na frente disso. Agora, pra gente aproveitar aqui, que a gente prometeu soltar o lance do JP aí. Então, eu vou fechar esse lance aqui com o André, Beleza. e aí eu vou voltar para a arbitragem com esse lance aí do João Paulo. O que eu queria falar, André, é o seguinte: dentro desse lance do elenco, desse desabafo quase do Jair Ventura, ele foi bem claro quando ele falou das limitações, e realmente ele só tinha o Borne para substituir o Roger. E assim, a minha sensação vendo o jogo lá, e você estava até lá também, é o seguinte: não era para sair um Pimpão que não jogou nada, mas não tinha nenhum jogador para fazer a função do Pimpão. Então, assim, um time de Série A que está jogando 3 competições, você dentro de um jogo de Campeonato Brasileiro, não ter uma peça no banco para você substituir, a galera às vezes não entende, cobra do Jair, ou até reclamou que o Jair colocou os garotos da base. Eu saí revoltado quando eu vi entrar aquele menino da base que não tinha estrutura nenhuma para mim para jogar um futebol profissional, esmirrado, entrou totalmente apagado, com medo de chegar na bola. Então, assim, é difícil também para um treinador ter a situação que o Jair está passando, né? Porque, assim, voltou todo mundo, não tem mais ninguém no departamento médico. Ele só vai ter o Guilherme, ele continua sem ninguém lá na frente, né, André? É a situação que eu nunca vi. Elencos do Botafogo até muito mais fracos do que esse, eu nunca vi o Botafogo passar por isso. Eu acho até pela entrevista do Jair que ele colocou os 2 moleques para forçar a barra junto à diretoria, para mostrar, olha só, vou começar a usar o que eu tenho. Vocês não vão contratar não, só temos a rapaziada aqui que está vindo do Sub-20, são eles que estão aqui, eu vou colocar para jogar, porque olha aí, ó, o que vocês estão fazendo, vocês não me dão material, humano. André, ele podia botar o Dudu Cearense e adiantar o João Paulo. Eu não entendo o que faz Dudu Cearense no Botafogo, porque o cara, ele só se contratar o cara para ser um motivador, um coaching, porque porra, o cara não joga nunca, amigo. O cara não joga nunca. A gente vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro todo ferrado, entra Fernandes e Dudu Cearense está no banco. A gente vai jogar contra o Curitiba, nas substituições, Dudu Cearense você não entra o Wenderson. Eu não consigo compreender. Se eu fosse do Cearense, que a gente elogia pela disposição lá, pela vontade, se mostra sempre um jogador de grupo, se fosse eu já ia embora mesmo. Pelo amor de Deus, alguém tinha que explicar pra gente por que o Dudu Cearense não é utilizado. Isso aí também é uma coisa muito estranha. Mas ontem, para mim, inclusive depois da entrevista dele, ficou muito claro. Ele colocou os moleques para forçar a barra junto à diretoria. E o Pimpão jogou muito mal, mas o Pimpão fazendo a porra da função de assistente de lateral esquerdo. Também não estava entendendo. O jogo inteiro, Pimpão jogando junto com o Gilson. Eu não estou entendendo isso. Às vezes tem coisas que o Botafogo também não faz, que a gente não consegue compreender e que não ajuda de forma alguma. A gente não tem atacante, pega o Pimpão e mata de lateral esquerdo praticamente. Que a diretoria conserte logo isso, precisa contratar. A gente deve ter saído aí com análise uns 250 mil. O Sassá por baixo aí pode botar aí uns 80 mil. Joel mais uns 80 mil. Então, a diretoria tem salário aí para poder contratar aí mais jogador. Parece que o Luciano vem por empréstimo até o final do ano, e aí ele já assina o pré-contrato. Aí a dúvida é se ele vai ficar mais 2 ou 3 anos. Quer dizer, o Botafogo está adquirindo o passe do Luciano a partir do ano que vem. E a gente já tem o Marcos Vinícius aí treinando, que teve essa troca aí com o Sassá, que envolveu a chegada do Marcos Vinícius, a ida do Joel para o Avaí. Então, assim, o Botafogo precisa abrir o olho, Thiagão, porque, assim, esse ano a gente não vai ter aquele gás para dar aquela arrancada que a gente deu no segundo turno. Porque, diferente do ano passado, o Botafogo está em 3 competições que vão até o final do ano. Então, não vai ter aquele gás. Então, é hora de poder estar ganhando seus pontinhos em casa e beliscando alguns lá fora, né, Thiagão? Com certeza, é o que você falou, dificilmente a gente vai ter esse gás por estar em 3 competições. E além disso, ano passado, parte dos recursos
foram reservados para reforçar o time só no brasileiro. Inclusive foi uma crítica nossa, começou a montar o time já jogou 10 rodadas fora e tal. E aí chegou Camilo, chegou a galera para reforçar. Esse ano o time foi montado no início do ano por causa dos jogos da pré e nada me mostra, nos indica de que vão ter várias contratações agora no meio do ano para reforçar o time com o campeonato andando, como aconteceu no passado. Esses reforços que chegaram, já chegaram. Os atacantes que estão vindo agora são por extrema urgência, porque saiu o Sassá, saiu o Joel, então estão apenas repondo. E não me parece que vão fazer várias outras contratações para encorpar esse time e seguir até o final do ano, como foi feito na metade do ano passado. Ô Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a posição do Botafogo no Brasileiro? Agora, 12º, se não me engano. 12º. Atrás do Botafogo tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que eu não acredito que vão ficar ali para baixo. Então é melhor a gente começar não é questão de ser pessimista não, a enxergar também a tabela da competição e entender que exatamente se a gente vai disputar Libertadores até o final, Copa do Brasil, a gente vai ter um desgaste até o final do ano que a gente não teve no ano passado. Então não dá para deixar para no final tentar salvar ou tentar beliscar alguma vaguinha de Libertadores, perdendo essa pontuação toda de agora do começo do campeonato, né? A gente parou ali em 7, 8 pontos e não anda mais para frente devido a tudo isso que a gente está falando, principalmente essa escassez de atacante. O cara, Thiago, ele tava tomando esporro da Ângela, porque ele tá falando que a gente acabou de falar, pô. André, só pegando um gancho aí que você falou, eu sou capaz de apostar, se vocês quiserem, que o departamento de futebol, até mesmo o presidente lá, que é o chefe maior do clube, ele tá contando com as voltas de Luiz Ricardo, de Leandrinho, daquela galera toda que tá lá no DM, Emerson Silva, aquela galera toda que tá lá. E que ninguém mais vai se machucar. Ele tá contando pra todo mundo voltar e que ninguém mais se machuca até o final do ano. Exatamente. Não, mas olha só. Contar com o ovo não dá galinha. De todos esses aí, o único atacante é Guilherme, amigo. A gente tá falando de atacante. Atacante, Leandrinho deu que me livre. Vai botar Emerson Silva no ataque? Então, Botafogo precisa contratar atacante, amigo. Senão não tem jeito. Agora, que fique claro que o Botafogo vai contratar, tem espaço lá no orçamento para salário, mas não tem para pagar a luva. A galera que está falando de Elson, falando de Diego Costa na rede social. Gente, Botafogo não tem luvas. O Botafogo vai ser assim, trocando jogador, tentando pegar uma aposta. Não vindo de graça. Contratação que não vem. É vindo de graça, jogador em fim de contrato. Exatamente. Agora, muita gente falando que a gente não precisa reclamar de arbitragem, que o Botafogo jogou e a culpa não pode ser só da arbitragem. Concordo com tudo, mas a gente não pode deixar de falar do que aconteceu ontem e o que a gente já saiu reclamando do jogo do Botafogo piorou na parte da tarde. Então, o Botafogo no ar não vai se privar de falar. Primeiro a gente vai falar da arbitragem. Eu queria que passasse aí, porque a gente vê nessa grande imprensa aí, que chamam de grande imprensa, os estudados, os que têm a grande mídia, tudo é assim, não, mas ele não teve a intenção, foi uma falha do juiz e a gente sabe que eles não têm essa ideia de roubar, isso aí acontece, é uma falha, e isso e aquilo outro. Vamos passar aí o lance do João Paulo, que todo mundo falou que o João Paulo se jogou, inclusive o João Paulo tomou um cartão amarelo. André, esse braço aí, o João Paulo se jogou ou não se jogou, André? Como é que se jogou, cara? O cara, ele tava na reta da gente ali, deu pra ver perfeitamente, não precisava nem de replay. Ele ganha a dividida, sai com toda a chance de adentrar a área para fazer o gol ou para finalizar, e o cara chega com o braço fazendo a carga de cima para baixo, em cima no ombro dele. Exatamente. Eu acho que o pior não é nem o ombro. Eu acho que o pior não é nem o ombro. Ele recebe um chute ali no pé esquerdo. Ó, agora, eu acho que é ali que ele cai. E o braço só empurra para baixo. E o juiz estava ali do lado. O juiz viu. O juiz não quis dar. O juiz teve a cara de pau
de marcar falta, simulação, sei lá o que ele entendeu, enfim, e dar o cartão amarelo pro jogador do Botafogo, que estava claramente indo em direção ao gol para finalizar. O cara não estava nem vendo o que estava vindo atrás dele. Isso é inacreditável, meu. E aí é complicado. O pênalti é até discutível, né, Bruno? Agora o segundo é claro que o Rildo entrelaça a perna dele na perna do cara e se joga. Não foi pênalti. O Falcão, e olha só, a galera tá falando, tudo bem, é lógico que é um conjunto todo. Falta elenco, falta realmente os reforços chegarem ali pro Jair ter o time na mão, mas a galera questionou, mas não é só arbitragem. Eu vou lembrar aqui, ó, no jogo contra o Grêmio, a gente teve lá um toque na mão do jogador lá, o gol do Grêmio lá foi de mão, um gol regular. Contra o Sport, aquela vergonha daquela bandeira lá. Contra o Santos, uma falta no último minuto que não existiu. E contra o Curitiba, essa palhaçada que a gente viu ontem, que foi um jogo interminado. Tudo na dúvida dá pro Curitiba, dá contra o Botafogo. São 4 jogos. Contra o Santos, no lance da falta também que não existiu, tinha um jogador do Santos que estava atrás da barreira impedido, que influencia também na falha do Elton Leite. Então, assim, no mesmo lance, dois eu não sei o que eu não sei se está faltando força política, porque todo o erro que dá é contra o Botafogo. Aí você vê que os caras estão entrando de má vontade. Você vê o seguinte, vamos pensar assim, o Botafogo não tem força política. Aí jogamos contra o Grêmio, gol de mão. Mas o Grêmio tem força política. Jogamos contra o Corinthians, uma dificuldade. Contra o Flamengo, outra dificuldade. Meu irmão, a gente tá jogando contra o Curitiba em casa e tá sendo assaltado. Então a gente não tem força política nenhuma com ninguém, né? O impedimento não estava impedido. Pois é. Eu falo, cara. Eu gritava durante o jogo inteiro. Eu não quero, como botafoguense, que um árbitro venha aqui roubar pro Botafogo. Eu nunca quis isso. Quando o Botafogo faz um gol impedido, eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu quero minimamente que o cara venha aqui e faça um trabalho decente, porra. A gente não gosta, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, André. A gente não está acostumado com esse tipo de coisa, graças a Deus. Quem está acostumado é aquele time lá que jogou na ressacada lá ontem, que teve aquela vergonha lá. Isso aí não é falta, o que é? Pelo amor de Deus, mas tem o quê? Fratura exposta pra ser falta, porra. A gente ontem, nesses lances, não teve 2 minutos e 20 para rever o lance e ser avisado no ponto para o juiz voltar atrás nas situações. Mas separamos 2 minutos e 20 do nosso programa para falar sobre a arbitragem. Então, está aí registrado o nosso Botafogo no ar, o nosso problema sério que a gente está tendo com a arbitragem. Então, antes que depois venham falar que é chororô, que está resmungando, teve problema contra o Santos, teve problema contra o Curitiba, estamos aqui falando, tá? Então, só para falar aqui, aproveitando o gancho que a gente passou o lance do João Paulo, também para não passar desapercebido, Tiagão, o Jair Ventura falou lá na entrevista que o João Paulo tinha acabado de perder o seu avô na madrugada de sábado para domingo, e foi um leão em campo, foi o melhor em campo. O Roberto Schneider até falou aqui, o João Paulo foi um leão em campo. Então, eu também acho que, sem saber da história, eu já tinha falado que o João Paulo tinha sido um dos melhores em campo, né? E vale também a gente citar isso aqui, né, Tiagão? Porque esse time, com todos os problemas que a gente citou, não se entrega, conseguimos um empate, o time dá um sangue nele, isso a gente não pode reclamar. Mas, assim, o João Paulo ontem é de tirar o chapéu, a atitude dele, não, Tiago? Com certeza. O Jair, na entrevista, diz que liberou ele na hora. Ele perguntou, tô liberado? Você tá liberado ontem. Desde agora você pode sair. Aí ele, não. Eu quero jogar e ser liberado depois. Fez questão de fazer parte do grupo. Não só isso, de entrar como titular. E, pra mim, foi o melhor em campo. Então, foi muito bem. Não acho que ele se jogou nesse lance, que a gente mostrou aí já várias vezes. Eu acho que ele realmente sofreu a falta, não teria por que ele se jogar de cara pro gol. E é louvável a atitude dele. Tem muita gente falando aqui no nosso chat aqui do Nenê. Esquece o Nenê, Nenê é boato, Nenê não vem pro Botafogo, esquece o Nenê. Eu queria pedir aí pro diretor para ele soltar o vídeo do Jair Ventura nessa mesma coletiva, pra gente falar de outro tema polêmico aqui, que é Camilo e Montijo. Eu queria tratar desse tema rapidinho com vocês. Dá para soltar aí essa parte do Jair Ventura falando sobre Camilo e Montijo? Aquela pergunta vai voltar à tona a respeito de Camilo e Montijo quando estiverem juntos
novamente? Cara, eu tô doido pra te responder isso quando acontecer. Eu não tenho nenhum hoje. Ele quer que eu responda quando eu vou ter os dois. Eu não preciso de um primeiro, pelo menos. Eu não tô conseguindo nem começar com um. Vamos. Se eu tiver os dois, vai ser igual a pré-Libertadores, onde nós classificamos. Os dois foram titulares e nós conseguimos o nosso objetivo. Eu armo um lugar para eles dentro do campo. Pode ficar tranquilo. Ô, André, o Jair diz na entrevista que ele, quando tiver os dois, ele vai arrumar um espaço para os dois jogarem. Isso não está muito longe, não. O Camilo ainda está fora e o Montijo dá para ver que ele ainda está totalmente fora de ritmo. Está voltando aos poucos. Ficou 2 meses parado e está voltando aos poucos. Agora, depois dessa saída do Montijo, esses 2 meses fora, o Botafogo voltou com força os 3 volantes e veio conseguindo os resultados. E aí hoje eu te pergunto, com os dois, Camilo e Montijo prontos, você voltaria a apostar nesse esquema de 2 volantes, 2 meias? Eu acho que uma parte interessante da resposta dele é que ele hoje não tem nenhum, muito menos os dois, e o jornalista faz uma pergunta idiota dessa, né? Querendo voltar a um assunto que já foi mais do que batido, mas enfim, tem uns caras que não sei aonde que estudaram, porque, porra, vou te contar. Talvez não tinha nada, outra pergunta mais interessante para fazer, mas de qualquer forma, eu acho que hoje o Botafogo tem um esquema que já é conciso, já é pronto, que é o com os 3 cabeças de área. A gente perde, né, quando o Ayrton se machuca, e provavelmente só pro final do ano, né, enfim, não sei quando é que retorna, a lesão grave que teve, mas a gente ainda tem peças para colocar ali e manter o esquema. A depender da partida, a depender do adversário, se você estiver jogando em casa, precisando de um resultado, eu acho que pode até, em uma eventual mudança durante a partida, os dois estarem juntos. O que nós vimos até hoje, no decorrer do ano, já estamos chegando à metade do ano, é que o esquema melhor para o Botafogo é esse, com os 3 cabeças de área, e já é um esquema que vem desde o ano passado. Comentamos aqui a respeito do jogo contra o Santos, o time todo desfalcado, mas o esquema mantido, o Botafogo jogando como em todas as outras partidas, jogando bem, né? A partir desse esquema tático. Então eu não mudaria, não. Acho que ele está falando mais para responder uma pergunta idiota. Vou fazer o que você quiser aí, tá bom. Ô, Tiagão, concorda? Cara, eu concordo que ainda falta muito, que a pergunta foi idiota, que o jornalista... Burro. Mas só não... Eu acho que ele falou realmente o que ele pensa. Eu acho que ele pretende sim usar os dois. Tanto que ele cita que na Libertadores, os jogos que eles estavam disponíveis, a gente jogou em casa com os dois e conseguiu os resultados. Então, os dois estando prontos, eu acho que realmente ele pretende, pode até na hora não conseguir, desistir, mudar de ideia, mas eu acho que à primeira vista ele pretende sim usar os dois, pelo menos nos jogos em casa. E aí, Brunão? Ô Falcão, olha, cara, vou ser sincero pra você, eu acho que pode jogar os dois sim, desde que os dois joguem futebol, porque bem que o Montinho tá voltando de contusão agora, mas com essa bolinha que o Camilo tá jogando aí, meu amigo, colocar os dois juntos não sei se é o melhor negócio não. Eu manteria os 3 volantes, escolheria um dos dois pelo menos agora no início, o outro vai entrando no segundo tempo, ele vê que os dois estão começando a se encaixar ali, aí tudo bem, os dois estão jogando bem e tal, escala os dois. Essa bolinha que o Camilo tá jogando aí, e o Montijo que também ainda não mostrou que veio, até ainda acredito que ele vai evoluir sim, hoje eu não colocaria os dois não. Ô, André, para a gente fechar essa parte, que eu quero falar aqui de uma situação boa que também aconteceu ontem. Mas assim, eu não sei, passou aqui, eu não consegui gravar o nome dele, mas alguém colocou aqui no chat que pode anotar aí que o Marcos Vinícius ainda vai barrar um dos dois e vai ser titular nesse time. Dá para falar que o Marcos Vinícius é essa bola toda e vale também os dois terem uma sombra para correrem um pouco mais, o André?
Cara, eu me recordo um pouco do Marcos Vinícius jogando no Cruzeiro logo que ele apareceu. Era um jogador interessante, agudo, né? Um cara que vem do meio e parte em direção ao gol, finaliza muito bem, chuta bem com as duas pernas, inclusive. A questão toda é com relação à condição física dele, né? Que é um cara que já vem com um currículo aí invejoso de participação no departamento médico. E aí a gente não sabe, até hoje a gente não conseguiu confiar ainda nas decisões do departamento médico do Botafogo, mesmo tendo trocado aí os profissionais. Eu não sei qual o nível de exames esse rapaz ele participou, enfim, se o Botafogo fechou o negócio mais porque a gente perderia o Sassá se não fizesse a negociação. Agora, se realmente ele estiver apto a jogar e em forma física, como ele apareceu para o futebol, eu acho que ele vai ser uma peça importante e vai ser bastante útil. Não diria que ele barraria o Camilo ou o Montijo, não. Mas tem que ver, de repente o cara que está falando aí conhece mais, viu mais as participações dele, né? Eu vi um jogo ou outro do Cruzeiro daquela época do Mano Menezes lá, que até disputava para não cair, e ele apareceu muito bem, sim. Bom, vamos fechar o tema. Bota aí agora a parte dessa entrevista em que o Jair fala do limite que ele está com o elenco. E o Jair foi bem sincero, inclusive eu até achei que ele deu uma espetada ali na diretoria, quando ele diz que... Solta aí que a galera vai ouvir. Jair, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente vem acompanhando desde a pré-temporada do Botafogo, a gente está vendo a dificuldade que você tem de manter esse time do Botafogo, pelo menos escalar um time 3 vezes seguidas, você praticamente não consegue. São lesões, jogadores que saem, jogadores que voltam. E agora você está tendo que usar esses garotos, como você mesmo falou, que você não tem muitas opções no banco de reserva. Muitas não tem. Você não tem, exatamente. Você acha que o Botafogo está chegando no limite, assim, que vocês vêm jogando no limite há muito tempo, né? Não só na pré-temporada, que teve uma pré-temporada curta por causa da Libertadores. Você acha que o Botafogo já está chegando no limite que assim, você está usando a molecada e daqui a pouco você está no Brasileiro e não tem competitividade com essas equipes tão difíceis? Você acha que está chegando no limite do Botafogo assim, em relação aos jogadores? Na verdade, a gente está chegando na parte mais importante com menos jogadores. Eu tinha o Joel e o Sassá. Hoje eu só tenho o Roger. Então a gente está diminuindo no momento mais decisivo do ano, a gente está com menos jogadores. Lógico que a conta vai chegar. Mas vamos lá. E eu sei quem vai pagar essa conta. Sou eu. Mas não tem problema. Quando eu aceitei o desafio lá atrás, eu era sabedor disso. Então vamos embora. Vamos ver até onde a gente consegue. Bom, tomara que a gente consiga resolver esse problema. Ele diz que quem vai pagar a conta é ele. Preocupa para mim a situação do Jair. Tá meio que dizendo que essa conta vai chegar. E essa conta, para mim, não pode chegar antes de novembro, amigo. Porque a gente tem 3 competições e pelo menos uma delas eu quero ganhar. Porque se você pegar o time do Botafogo, a gente vai falar de Libertadores agora, e pegar o estilo de jogo do Botafogo, amigo, é difícil ganhar do Botafogo 2 jogos aí na Libertadores e conseguir passar pela gente. Então, tomara que essa rusga cesse e a gente consiga os nossos objetivos, porque a torcida do Botafogo já comprou a ideia, já está junto com o time. Agora, não façam o que fazem todo ano de chegar agosto, setembro, outubro, começar a cair, e aí bota a culpa na falta de dinheiro, porque a gente está se reestruturando, viemos da Série B, já está cansado dessa ladainha. Beleza? Agora, para a gente mudar de assunto, eu vou pedir, olha, esse programa aqui, rapaz, tá melhor do que a Arena Sport TV, Bem Amigos, chama vídeo, volta, dá opinião. Tá pensando o que, amigo? Eu quero, pra gente começar a falar, solta aí, diretor, aquela galera animada aí, aqueles atletas do Botafogo que estavam aí animados, tem uma musiquinha aí que o nosso amigo Bruno Silva cantou um tempo atrás. Solta aí. Só é classificado! Amigo, eu fui elogiar, acho que ficou ruim aí essa tela aí da galera do basquete.
Mas, ó, essa galera comemorando, amigo, é o Botafogo que tá na final, amigo, da Liga Ouro de Basquete. Vencemos ontem o Blumenau, 74-69. Fechamos a série em 3-1 e o Botafogo está a um playoff, ó, a uma vitória da classificação para a NBB. O próximo playoff é melhor de 5. O Botafogo tem a vantagem porque foi a melhor campanha, vai fazer 3 jogos em casa e o Botafogo tem tudo para carimbar a vaga na elite do basquete, hein, André? Rapaz, essa rapaziada aí merece todo o nossos parabéns, porque os caras são guerreiros demais, né? Toda dificuldade a gente sempre dá o apoio aqui à galera dos esportes aí amadores, a basquete, vôlei principalmente, mas a gente sabe das dificuldades que esses caras têm para estarem entrando em quadra e jogar como eles têm jogado, né? Venceram a partida fora lá, enfim, estamos a 3 vitórias aí de uma participação na elite do basquete brasileiro, coisa que há muitos e muitos anos o Botafogo não faz. Então, com muito orgulho, aí eu que sou fascinado pelo basquete, daqui a pouco, mesmo acabando o programa aqui, vou assistir lá a final da NBA, acho que um grande trabalho aí dessa rapaziada que deve ser louvado, né? E a Rádio Botafogo é parceira do basquete, transmite as partidas, se Deus quiser transmitiremos também as finais, porque a torcida do Botafogo também gosta do basquete. Também gosta. Ô Tiagão, deixa eu mandar aqui abraço pro Jamal, Arnaldinho, Wesley, Feliz, o Fio, Abner, essa galera do basquete que tá honrando igual um time de futebol, os caras jogando com uma garra, com uma disposição. O último quarto aqui em General Severiano, do 3º jogo do playoff contra o Blumenau, foi sensacional, foi muito bom. Então, assim, a galera tá de parabéns aí a todo mundo. A luta ainda não acabou, né, Tiagão? Ainda tem a final, mas se continuar assim, a gente garante a vaga na NBB, né? Exatamente, tem a final, como você falou, a gente tem a vantagem, os 2 primeiros jogos aqui, depois a gente sai para jogar mais 2, caso seja necessário chegarem a 4, né? Que se a gente ganhar logo os 3 primeiros, não tem nem quarta partida. E se for necessário, a gente faz o 5º e último jogo, se chegar no 2-2 aqui em casa. E a gente está aguardando aí agora, né? Contagem Towers e Joinville foram pro jogo 5, tá 2-2 o playoff semifinal entre eles. Contagem Towers jogando o último jogo em casa, que teoricamente seria o time mais forte, que acabou em segundo na classificação da primeira fase, né? Atrás só do Botafogo. Então vamos esperar aí, eles jogam ainda no meio de semana, o Botafogo descansa e deixa eles se matarem lá para ver quem vem perder pra gente. Ô Brunão, deixa eu aproveitar aqui o espaço da bancada, que eu não consigo ficar calado. E assim, primeiro, a gente ainda não pode garantir que vai transmitir as finais da NBB, da Liga Ouro de Basquete. A gente deve confirmar aí durante a semana, vamos ver como é que vai ser, porque a NBB é detentora dos direitos de transmissão, liberou a Rádio Botafogo com autorização do Botafogo para a gente transmitir essas partidas, só que afinal a gente ainda não tem esse acordo. Se a gente tiver esse acordo, a gente vai transmitir as partidas como a gente sempre fez, quer dizer, a gente roeu o osso e agora a gente está querendo comer a carne. Então contamos aí com a ajuda do Botafogo, com a sensibilidade da NBB, para a gente continuar transmitindo via Facebook as partidas finais para a torcida do Botafogo, já que caiu no gosto. E modéstia à parte, a gente faz uma transmissão com excelente qualidade. Então, assim, não deixa a desejar em nada. Exatamente. Aplausos aí também pro Leandro Mamute, que arrebenta lá na transmissão. O cara é um monstro. Exatamente. A equipe toda, a gente vai soltar aí o Ricardo Rio que vai falar, tem o Narciso também, o Emílio que lá por trás comanda essa galera toda, um trabalho sensacional. Mas assim, uma coisa que eu não vou deixar de falar, já pedindo desculpa aí se eu vou falar demais, mas eu não consigo não ser sincero. A Rádio Botafogo faz a transmissão desde o jogo contra o Santos Amapá, lá na estreia do Botafogo nessa Liga Ouro. E o Botafogo, quando eu falo Botafogo, eu falo Clube Botafogo por meio das suas redes sociais, em nenhum momento retuitou ou anunciou que a Rádio Botafogo iria fazer uma transmissão do clube. A gente está transmitindo o jogo do Botafogo, estamos pegando o dinheiro do nosso bolso, fazendo transmissão
para levar o Botafogo para os torcedores do Brasil todo, até de fora do país. Nunca reclamamos, ficamos quietos, a gente entende que existe lá a Rádio Botafogo Oficial, que para mim não tem nada a rivalizar com a Rádio Botafogo, não tem problema nenhum, não vejo como coisas totalmente distintas. E para minha surpresa, nesse jogo decisivo lá em Blumenau, uma rádio lá de Blumenau estava transmitindo pelo rádio, sem imagens, a partida. E lá no Twitter oficial do Botafogo, eles anunciaram que quem quisesse assistir a partida era só acompanhar a rádio, deu o link da rádio. Ok, legal, tinha muita gente interessada e queria ouvir, já que a gente não teria as imagens, a Rádio Botafogo não transmitiu. Acho excelente. Agora, Botafogo, se você pode retweetar uma rádio lá de Blumenau, por que você não pode retweetar uma comunidade do Botafogo que fala sobre o Botafogo? Não fazemos nada de mal, a transmissão tem uma qualidade incrível, um profissionalismo incrível, e vocês não podem anunciar que a Rádio Botafogo está transmitindo a partida. Falam sobre quanto está o jogo, avisam quando tem tempo técnico, quando termina o quarto, isso tudo sem citar que está acontecendo a transmissão da Rádio Botafogo. Então, queria deixar aqui registrado que eu, Rodrigo Falcão, fiquei muito triste em saber que pode-se retweetar uma rádio lá de Blumenau, mas não pode retweetar a Rádio Botafogo, que é uma comunidade que fala do Botafogo. Então, fique aqui o registro. Queria deixar bem claro que é uma opinião, não sei se o Bruno, o Thiago ou o André querem falar sobre, mas assim, fiquei muito chateado e quero crer que isso simplesmente foi uma falha não ter retweetado ou falado que a Rádio Botafogo transmite desde lá do começo, com os nossos próprios recursos, esse jogo do basquete, com a qualidade que quem já acompanhou sabe. Ô Falcão, só pegando um gancho aí, é engraçado porque tem pessoas que acham que a gente ou ganha dinheiro ou faz para aparecer. Todo mundo está aqui porque gosta. A gente está aqui porque a gente é apaixonado, a gente gosta. A gente conhece várias outras mídias aí que falam do Botafogo. Cara, é tudo em prol do clube. Não tem por que ficar essa picuinha de A com B, de C com D. Isso não existe, não tem o menor cabimento. A gente faz uma transmissão muito bacana, a gente gasta dinheiro, coloca dinheiro ali, porque a gente gosta, é um negócio que dá prazer pra gente. Então eu não vejo motivo de picuinha A ou B, igual você falou. Eu espero que seja alguma coisa ali que não seja, sei lá, mal entendido, coisa grave com a gente, porque é tudo em prol do clube. A gente está ali divulgando a marca, divulgando o basquete. A gente está sempre falando aqui, assim como a gente fala do vôlei, Guilherme sempre está aqui com a gente aqui, comentando sobre o voleibol. Não é só você que ficou chateado, não, Falcão. Eu acho que o torcedor do Botafogo em geral fica chateado com um negócio desse. Pode crer. Aberto, André, antes de você falar, já fica aqui aberto. Eles têm um excelente relacionamento com o presidente Carlos Eduardo. Eles têm um bom relacionamento com o Padilha. O Glaucio, que é o diretor de esporte gerais, deu uma força incrível para a gente conseguir fazer a transmissão. Então, assim, eu quero crer que é uma falta de um aviso. Vai lá, retweeta lá aquela galera lá da Rádio Botafogo. Sei lá, espero crer que tenha sido um deslize. Como foi um deslize, convidarem todas as comunidades, menos a Rádio Botafogo, para a área VIP lá na inauguração dos uniformes do Botafogo. Mas isso também é outra história. Fala aí, André. Eu só acho que se existe essa rivalidade realmente, é uma rivalidade de uma mão só, né? Porque a gente, muito pelo contrário, a gente está sempre apoiando, a gente está sempre divulgando os próprios eventos que o Botafogo realiza, né? Como o Bruno acabou de falar, estamos aqui, por exemplo, Dia dos Namorados, amigo. Você acha que aqui todo mundo é casado, sabe? Estamos aqui fazendo nosso papel, porque a gente sabe que tem uma galera que gosta, que curte o programa, que gosta de ouvir nossas opiniões. Então a gente não dá para entender realmente. Talvez seja uma questão de azar, realmente, que lá 7 anos atrás nós resolvemos criar uma comunidade de botafoguenses para falar para botafoguenses e escolhemos o nome Rádio Botafogo. E há 2, 3 anos atrás eles resolveram ter o mesmo nome que a gente e entenderam que a partir daí precisamos ser rivais quando fazemos trabalhos completamente distintos.
não dá para acreditar, né? A gente já teve reunião com o presidente Carlos Eduardo Pereira para solicitar, para mostrar o nosso trabalho, para dizer que a gente não tá, que a gente está aqui para somar, para contribuir, para ajudar. Não é possível que quem assista a transmissão nossa de basquete não sinta orgulho do que a gente está fazendo aqui, e o próprio Botafogo não faz, né? Não consegue fazer, ou não tem pernas, não tem financeiramente não consegue fazer. Recurso. Então que mal a gente faz pro Botafogo, né? E que a gente não pode também ser um dos parceiros, quando na verdade a nossa existência sempre se deu e sempre se dará em prol de um Botafogo gigante no futebol, no basquete, no vôlei. A gente patrocina o vôlei, a gente coloca o som no vôlei. A galera não sabe disso, né? A gente pega aqui o recurso de um, de outro, a gente corre atrás de patrocinador para bancar as transmissões, e do nosso bolso não vem um centavo, muito pelo contrário, cara. A gente perde dinheiro nosso, tempo nosso, né? Mas vamos acreditar que realmente seja só uma questão de azar. Ah, pode crer. Fala aí, Bruno. Não, é porque tem gente que comenta, às vezes, não foi nem agora, não, mas eu já vi muita gente comentando, pô, Botafogo gastando dinheiro com basquete, com vôlei, em vez de trazer um atacante. A gente vem lembrar aqui que os recursos destinados aos atletas ali do vôlei e do basquete são patrocínios pontuais. Eles. Tem gente que está achando que está pagando só os torcedores, está indo contratar jogador de basquete, tem nada disso. O clube mesmo é o mínimo ali que o clube faz, tem as dependências ali, o nosso ginásio lá, mas infelizmente a gente precisa dos patrocínios pontuais. No caso lá do vôlei, eu sei que a loja Zinzane lá ajuda a galera lá, então só para que fique claro aí que não tem ninguém tirando do futebol para poder colocar em outro esporte não. Boa, Roberto Schneider, Rádio Botafogo é show, Cristiano Silva, a Rádio Botafogo é show, tomara que essa rádio, vocês são fera. Renato Feitosa, Rádio Botafogo com transmissão de primeira. Sérgio Luiz falando que Juiz de Fora está ligado na Rádio Botafogo. Daniel Pinto de Nanuque, Minas Gerais. Leonardo Furtado, Brejo Santos no Ceará. Leandro Barros da Bahia pedindo um alô. E James Santos de Paranoá, no Distrito Federal. Todo mundo ligadinho no nosso Botafogo no ar. Solta aí, ô diretor, pra gente encerrar o assunto basquete, o nosso comentarista Ricardo Rego falando sobre basquete, sobre o Botafogo na final da NBB. Vai! Oi, pessoal da Rádio Botafogo, do programa Botafogo no Ar. É o seguinte, a nossa classificação foi brilhante, sobretudo por um aspecto. A gente honrou a camisa alvinegra. Era um jogo difícil porque Blumenau jogou pela sobrevivência, havia perdido a mãe do treinador no jogo 2 que nós fechamos em 2-0, então o time demonstrou muita maturidade no terceiro quarto, onde o Jamal controlou o jogo e o Arnaldo foi decisivo. A gente está de parabéns, fica de camarote aguardando o quinto jogo, Contagem Joinville, em Contagem, na quarta-feira às 8 horas. Eu acredito, por a gente ter a vantagem do 3 jogos em casa, eu acredito que dê Contagem e vão ser grandes jogos, e o Botafogo tem tudo para subir. Botafogo é isso, raça, emoção, e fico muito feliz por eu ter acertado na previsão do Arnaldinho. Um abraço, galera, até a final. Obrigado aí pro Ricardo Rego. Ó, a gente falou aqui, a galera tá mandando, ó, Xavier, Rádio Botafogo ótima, parabéns. O Marco José falando que antes assistiu o Giro Esportivo e o Panorama Esportivo depois que descobriu a Rádio Botafogo, que só fala do fogão. Aí, amigo, agora ele tá aqui com a gente. Obrigado a todo mundo aí que tá mandando essas mensagens aí. E aqui, vamos falar o seguinte, quarta-feira, amigo, pra quem tá na Libertadores, hoje eu vi que a galera aqui lá da Mulambada entrou aqui no chat, aqui com força, os caras não comem ninguém no Dia dos Namorados, aí vem aqui pra dar uma olhada. Tem um tricolor que não sai daí, eu não sei se o namorado dele abandonou ele no dia de hoje, camarada, a galera lá. Essa galera aí agora pode sair, que agora o papo é Libertadores. E quarta-feira, 9 horas, começa a transmissão lá do sorteio. O que a gente vai fazer já para deixar avisado para a galera aqui? A Rádio Botafogo vai tentar estar lá ao vivo na hora do sorteio. Botafogo joga às 7h30, o jogo deve acabar por volta de 9h30. Se for como no primeiro sorteio, que tem música, os caras falam, tem depoimento e demora a sortear,
Acabou o jogo, amigo, a gente vai entrar com pós-jogo. Se o pós-jogo da Rádio Botafogo ainda não tiver feito sorteio, a gente faz o pós-jogo e já emenda com o sorteio dos potes das oitavas de final da Libertadores, que vai ser importantíssimo, que ali, além de definir qual é o adversário, a gente já vai saber o chaveamento até a final da Libertadores. Se já tiver sido feito o sorteio, a gente vai entrar com o pós-jogo de qualquer forma assim que acabar Botafogo e Vitória, e a gente já emenda falando do adversário, do Botafogo na Libertadores e dos possíveis adversários. Esse pós-jogo, então, do Botafogo e Vitória vai ser mais do que especial e, com certeza, vai ter a participação de mais de um ou dois componentes. Seria legal até 3 para a gente poder comentar tudo sobre a Libertadores. Já está aí na tela, deixa aí na tela, enquanto a gente vai falando. Ô, Tiagão, pote 1, Atlético Mineiro, Lanús, Grêmio, River Plate, Palmeiras, Santos, Botafogo e o São Lourenço. Essa é a ordem exata de classificação, o que não quer dizer, né, Tiagão, que esse vai ser a sequência certa para sorteio. O Botafogo pode pegar qualquer time do pote 2, que são os segundos colocados, né? Que é o Godoy Cruz, Guarani do Paraguai, o Emelec. A gente pode pegar novamente o Barcelona de Guayaquil, Atlético Paranaense, o The Strongest da Bolívia, o Jorge Wilstermann, é isso? É isso. E o Nacional do Uruguai. Então, qualquer um desses 8 pode ser o adversário do Botafogo. Vamos abrir aqui os trabalhos. Tiagão, sem ficar em cima do muro, quem você quer pegar na quarta-feira nas oitavas de final? Eu acho que melhor a gente pegar com a viagem que seja mais próxima e tal. A gente vai aqui a São Paulo e joga contra o Guarani, pô. Boa! Então, quem você quer pegar e por quê? Guarani ali do Paraguai pela distância. O Guarani eu acho que é mais fácil. Não, acredito que não tem altitude lá. Não é um time de grande tradição. E dentre as opções aí, acredito que seja o entre aspas, mais fácil, né? Tá aí, ó. O Renan Silva perguntou: terá live no sorteio? Não consegui pegar. Renan, sim. Só que assim, após o jogo do Botafogo e Vitória que a gente entra. Se já tiver um sorteio, a gente vai falar do adversário. Se não, a gente vai transmitindo ao vivo e comentando depois em cima do que estiver acontecendo lá no sorteio. Vamos falar do adversário, vamos falar da dica dos adversários, vamos falar sobre o chaveamento, quem a gente pode pegar, vamos especular bastante. Beleza, Renan? Então, acabou o jogo do Botafogo, amigo. Vai lá para o Facebook, vai lá para o nosso canal do YouTube que a gente vai transmitir. Se não for um sorteio, já vamos falar sobre o adversário. E vamos também falar do jogo Botafogo e Vitória. Ô, Brunão, quem você quer pegar aí desse pote 2 e por quê, ô Brunão? Ô, Falcão, eu vou falar, não vou ficar em cima do muro não, mas antes disso eu queria comentar que o time que eu não queria pegar, em hipótese alguma, é o The Strongest da Bolívia. Em hipótese alguma. E depois o brasileiro, lógico, o Santos, os jogadores do Santos falaram que sofreram muito lá e ninguém conseguiu ganhar deles lá dentro. Não, beleza. Ninguém. Altitude, né? Altitude. O fator deles é forte altitude. Mas eu acho que aí Godoy Cruz o próprio. Olha, eu estou entre Godoy Cruz e Guarani do Paraguai. A gente sabe que não vai ter jogo fácil, mas esses dois aí estarei de bom tamanho. Para não falar que eu estou copiando o Thiago, eu vou de Godoy Cruz. Olha, vocês estão falando dos 2 melhores segundos colocados. O Guarani do Paraguai eliminou o Corinthians no ano retrasado ou passado, se eu não me engano. Mas boa. Eu também não vou ficar em cima do muro. Não tem jogo fácil, não tem. Sim. Eu, se pudesse escolher, escolheria o Nacional do Uruguai. Tem excelente tradição, mas assim, dos jogos, eu vi bastante jogos da Libertadores, um time muito fraco, e eu acho que o Botafogo, além de jogar no Uruguai, e que é, além da viagem também de ser uma coisa curta, de todos, amigo, é o que eu acho que é o time mais fraco. Então, pela capacidade técnica, eu acho que o Botafogo consegue passar, então eu escolheria o Nacional do Uruguai. Bacana, e aí, hein? André? Rapaz,
Acho que cada um vai ficar com um, porque eu, assim, concordo plenamente com o Brunão. Acho até que ele roubou meu papel aqui que eu tinha anotado aqui, The Strongest, realmente, fazendo até uma analogia, uma brincadeira com o nome dos caras, realmente é o mais forte, principalmente por conta da questão da altitude. Eu vi algumas partidas que os times adversários lá sofrem bastante com eles, né? E eu acho que o Jorge Wilstermann tá de bom tamanho pro Botafogo, cara. Esse time do Jorge Wilstermann eu vi jogando também, não vi grandes coisas não, nada demais, né? Lá eles enfiaram 6 no Penarol, cara. Deve pouco comer. Só uma dúvida. O Jorge, o senhor Wilson Jair, não tem altitude não? Jorge o quê? Jorge Wilson. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vocês tiveram a porra da chance de falar, vocês escolheram de vocês, né? Eu tô perguntando, desconhecimento. Saber, meu irmão. Estou perguntando. O Penharol tá no pote 3 lá junto com o Flamengo, com o Fluminense, o Vasco tá no pote 4. O Carlos já fez. Eu tô falando de Penharol, eu tô querendo só saber se lá no Jorge Wilson tem altitude ou não. Então, o Carlos Jafete aqui, a gente é amigo. A galera do chat tá aqui ligadinha. Já falou que é na Bolívia e tem altitude sim. Não tem problema. Tá bom, eu não tô reclamando do seu palpite, era só uma dúvida. Eu não posso escolher o mesmo que Falcão, porra. Que aí eu sou um cara que não tenho opinião, entendeu? Imagina, vou concordar com o Falcão. Porra aí, meu irmão! Olhei ali, eu sobrou quem? Jorge Wilson, é esse mesmo. O Zenilson falou, Nacional também, além de deixar mais 3 Libertadores pra trás. A galera tá mandando aqui, ó. O Gui Julião também é melhor que o Nacional, o Leandro Barros Nacional, o Cadu Rodrigues Nacional, o Paulo Barbosa Nacional. Falcão, e só tá lendo os caras que escolheram o resumindo, eu só tô lendo quem falou Nacional. Falcão, é o comediante. Falcão, só pra deixar registrado, da outra vez na pré. Pode tirar os potes aí, pode tirar da os outra potes. Vez na pré. Da outra vez na pré, a gente só falou: não quero Fulano, Olímpia, não quero Colo-Colo. Saiu Colo-Colo e Olímpia. Os dois fizeram questão de abrir a boca pra falar quem não queria. E os dois falaram The Strongest. Se sair The Strongest, vocês já sabem de quem é a culpa. Se for um molequinho, vai ser o The Strongest, aquele miserável. Mas olha aqui, brincadeiras à parte. Aquele moleque lá é de Juiz de Fora, depois que eu fui saber, rapaz. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte aqui, rapidinho. Os 3 responderem de papum aqui. Mesmo a gente falando do The Strongest, que a gente não quer jogar os estúdios, do Jorge Wilson, dá pra falar que não dá pra ter medo de nenhum, que por mais que seja ruim, o Botafogo é favorito com qualquer um dos 8. Vamos começar com André. Porra, por quê? Que vai começar comigo? Teve sorteio, eu tava no pote 1. O último, e aí eu tava no pote 1. Porra, eu tava no pote 1, por que vai começar comigo? Tem essa não, se quiser começa, não tem esse problema não, filho. Ele é frouxo. Vai, então. Vai, quer começar comigo? Eu vou falar primeiro. Eu acho que se o Botafogo jogar com a disposição que jogou as primeiras, principalmente as primeiras partidas da Libertadores, talvez todas as partidas da Libertadores, com a exceção daquele jogo. Não, André, o Botafogo devia alguém? Não, desse pote 2 não. Desse pote 2 tem o Botafogo. Qualquer um, então você crava que o Botafogo é favorito? Favorito, tá falando. Se os caras entrarem com a garra que entraram nos outros jogos, não tem que ter ninguém, gente. Passa, até pela questão também de você jogar a segunda partida sabendo do primeiro resultado e jogando em casa, né? Então eu acho que a gente tem toda a chance de sair dessa disputa aí e passar para as quartas de final, e aí eu gostaria muito que tivesse o caminho do Lanús, porque facilitaria também a gente ir adiante. Nosso amigo Fábio Rocha já botou aqui, ó. Só não somos favoritos contra o Atlético Paranaense. E aí, Tiagão? Eu discordo. O Atlético Paranaense é quem na fila do pão? A gente é Botafogo, meu. Eu ficaria mais preocupado com, seguindo aí o que os dois falaram, era com a altitude lá. Tem a garotada, nosso time tem muitos garotos, todos eles praticamente, ou quase certeza, nunca jogaram na altitude. Pode ser que sintam muita diferença. E a minha preocupação é mais com a altitude. Então, só por causa da altitude, eu acredito que o The Strongest seria o pior aí, como eles falaram.
Mas não acho também que é nenhum bicho-papão, não. Acho que, como o André falou aí, desses 8 aí, o Botafogo não deve nada a nenhum deles. Seria mais a disputa mesmo se a gente tivesse ficado no pote 2 para pegar alguém no pote 1. Aí o negócio seria outro. Mas pegando a galera do pote 2 aí, eu confio que a gente passe pegando qualquer um dos 8. Alguns com mais facilidade, quer dizer, alguns com menos dificuldade, outros com um pouco mais. Mas eu acredito no Botafogo. Bom, só para tirar outra dúvida da galera, só para vocês entenderem, ainda não há uma definição do chaveamento até a final. Rolou assim que o Botafogo se classificou, uma ideia que o jogo 2 ia pegar o jogo 7, que teoricamente o Botafogo, por ser o 7º, pegaria o vencedor do jogo do Lanús ou sorteado no pote 2, que o Lanús é o segundo melhor colocado. Falcão, o próprio regulamento diz que essa classificação aí dos 8 primeiros, eles vão ver ainda, no próprio regulamento diz que vai ser definido se vai ser, vamos supor, cabeça de chave, né? Vamos dizer assim, o 1 vai ser o Atlético, o 2 vai ser o Lanús, de acordo com a classificação, ou se vai ter o pote 1 lá e o pote 2 e vão pegar um dos 8 e esse que sair vai ser o primeiro, vamos dizer assim, a letra A. Mas mesmo que tiver os cabeças de chave, não quer dizer que o Botafogo, como o 7º, vai pegar nas quartas de final o vencedor do 2. Não, aí é que tá, porque a tabela que eles têm lá é A, B, C, D de um lado, E, F, G, H do outro. Então, na verdade, A do lado esquerdo, B do lado direito, C do lado esquerdo, D do lado direito. Então é o seguinte, se eles definirem que o Atlético é o A, o Lanús é o B, o Grêmio é o C, essa teoria de que a gente pegaria o Lanús na próxima está correta, entendeu? A questão é que ninguém... Essa é a teoria. Porque eles no regulamento deixam isso em aberto. Pode ser o que eu estou dizendo. Se eles definirem que o Atlético é o A, o Lanús o B, o Grêmio o C e assim por diante, o Botafogo seria o G, no caso... a gente sim pegaria o vencedor do B, que seria o Lanús. Agora, se eles resolverem que esses 8 aí vão estar num pote, vão puxar um, vamos supor que sai o Botafogo vai ser o A, muda tudo, entendeu? Então já está definido lá, pelo que está escrito no regulamento, que o A pega o H, o B pega o G, o C o F e o D o E. Só que ninguém sabe quem vai ser cada uma dessas letras. Exatamente. E fica aqui até a nossa vontade de que aconteça isso. Porque, pelo estilo do Botafogo, quanto ele conseguir jogar mais pra frente, pegar um time brasileiro, pra mim é melhor. Eu gostaria de pegar o vencedor de Lanús e mais alguém lá nas quartas. Que aí, amigo, semifinal a gente já tá embalado, aí pode vir qualquer um, que é sinal que a gente tá bem das pernas. E lembrando que semifinal pode ter mais 3 trocas, além das 3 agora das oitavas. Então, pra gente passar a régua, era esse ponto que eu ia colocar. O Botafogo pode escrever 3 jogadores para as oitavas de final. Já tem, para sair já tem um monte. Já saiu o Sassá, né? Tem o Canales que ainda estava lá escrito. Marcinho, tem uma galera para sair. Jonas. Tem, então assim, aí esquece que vai sair, que já tá uma galera lá que já tá fora. Então o Botafogo pode escrever mais 3 jogadores para as oitavas e quartas de final. Só volta a poder escrever na semifinal. E uma outra dúvida que a galera tinha era o seguinte: goleiro só pode ser trocado, sem contar esses 3, se o goleiro que está escrito estiver comprovadamente machucado. Então, se o Elton Leite não der com a cabecinha dele lá na trave, o Jefferson entra nessa relação 2-3. E aí, amigo, a gente tem aí Jefferson, Luiz Ricardo, Arnaldo, Marcos Vinícius, talvez Luciano. E aí eu sou o apresentador. E aí, o que eu vou fazer? Meus queridos comentaristas, vocês são Jair Ventura. O Elton Leite não está machucado, não venha com si, ele está bom. 3 jogadores, amigo. Quais são os 3 que vocês escreveriam para as oitavas e quartas de final? Vamos lá. Tiagão já foi, começou. O André deu uma afrouxada, mas falou. Brunão primeiro dessa vez. Vai, Brunão. Já que existe a prerrogativa de
caso o goleiro se lesione, porque eu sou daquela filosofia de goleiro, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então eu iria de você supôs aí, né, o Luciano, que a gente está praticamente contando com ele aí, seria um deles, o Marcos, Vinícius e o Arnaldo, seriam meus 3. Luciano, Marcos, Vinícius e o Arnaldo, Jefferson fora. O Jefferson para mim fora, porque ele seria importante, é o que eu te falei, a gente não pode perder o Gatito vai entrando usando a prerrogativa da André, que meteu a bronca aí de já sei, fala aí. Arnaldo, Marcos, Vinícius e Luciano. Nesse momento agora. Não, foi você que me copiou, tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Mas nesse primeiro momento, falando sério, o Jefferson voltando de contusão, sem ritmo de jogo, eu não colocaria o Jefferson. Deixa o Jefferson lá para troca na possível semifinal, se for o caso, enfim. Nesse primeiro momento a gente precisa. Primeiro a gente precisa de um lateral direito que a gente não tem nenhum. Os que estão inscritos hoje estão fora de ação. Então tanto que a gente vem jogando com o Emerson Santos, né, na lateral direita, um zagueiro improvisado. Então é o Arnaldo, porque o Luiz Ricardo também até agora não consegue fazer uma partida, não consegue botar uma chuteira no pé. E a gente precisa de força ofensiva. É o Marcos Vinícius, que veio aí nessa troca com o Sassá, e o Luciano, ou quem quer que seja, que essa diretoria precisa trazer e de forma urgente para o ataque. Antes do Thiagão aqui, Thiagão, para te ajudar, o Thiago Cosma, Arnaldo, Jefferson, o atacante veloz. O Roberto Schneider, Arnaldo, Marcos Vinícius, o atacante. O Tamas, Arnaldo e Jefferson é certo. Deixa eu ver aqui, o Fábio Rocha, Arnaldo, Marcos Vinícius e Luciano. O Zenilson, Marcos Vinícius, Arnaldo e Luciano. O Roberto está falando que escreveria o Jefferson e o Ricardo só na semifinal. E aí, Thiagão? Eu vou ser do contra, porque o Gatito toda hora é convocado. Eu não suporto ver o Elton Leite com a camisa do Botafogo. Eu não gosto nem de pensar na possibilidade do Gatito não jogar. Não, mas calma aí, Libertadores é data FIFA, não pega. Libertadores o Gatito não vai para a seleção, nenhuma hipótese? Nenhuma. As datas da Libertadores não pegam data FIFA. Você, para vir pro programa, precisa estudar um pouco mais antes, hein, porra. Pode deixar. Burro. Não, então, pode rever aí, mas assim, ele não sai pra seleção. Mas tem o risco da lesão, da mesma forma. Eu só ia falar da lesão e da seleção. No jogo. Olha o boca aberta aí, olha o boca aberta. Tem o risco da lesão da mesma forma. Eu ia falar lesão e seleção, então tudo bem, seleção não pode, tem o risco da lesão. Não, mantenho o que eu falei, eu não gosto de ver o Elton Leite com a camisa do Botafogo. Ô criatura, tem o risco da lesão. Se lesionar, troca pelo Jefferson. Não, mas não troca na mesma hora não, filho. Você troca. Não, mas ele tá falando dentro do jogo, né? Não, além de dentro do jogo, você não troca na mesma hora. Acontece o seguinte, se você comprovadamente o goleiro se machucar, você vai ter que, primeiro, o cara se machucou. Naquele jogo ali, o Elton Leite vai ter que entrar. Dependendo da distância de um jogo pro outro, até você fazer essa comprovação a Conmebol, se for uma semana depois do jogo, 15 dias depois, talvez não dê tempo de escrever o Jefferson. Entendeu? Então, assim, eu não correria o risco do Elton Leite jogar nem 5 minutos no Libertadores, a gente precisando do resultado e ter que botar ele, que nele tomou um gol aos 50 do segundo tempo, a bola em cima dele. Eu iria de Jefferson, Arnaldo e esse atacante veloz aí que parece que vai ser o Luciano, mas se não for ele, seja lá quem venha a ser contratado para essa função. O Zé Tutuca. Boa, Thiagão. Bom, eu vou ter que concordar aí com o André, infelizmente. Eu ia de Arnaldo, parece que é o Luciano o atacante, então seria ele, o Marcos Vinícius. Você vai concordar com o André e não vai concordar comigo, não. Com você também. A não ser que Botafogo contrate mais um atacante veloz aí a gente pensaria. Mas a princípio eu ia com esses 3, até porque a gente não tem lateral nem atacante para Libertadores, só com Pimpão, Roger e Guilherme, amigo, é para morrer do coração. Então tá aí, amigo, trituramos tudo de Botafogo, falamos tudo que você queria saber sobre Botafogo. Eu duvido que você encontre algum programa que fale como a gente fala aqui de Botafogo. Se tiver, amigo, me fala que eu até saio daqui para é Rádio Botafogo, curte nossas redes sociais, compartilha nosso programa,
marca o seu amigo alvinegro e mostra para ele que existe vida fora da Fla-Press. É a Rádio Botafogo, amigos. Dia dos Namorados, feriado, qualquer dia a gente está aqui pronto para levar tudo sobre o Botafogo para você, tá? Tá aí o nosso amigo Coruja, que está aqui entre nós, aparecendo nesse Dia dos Namorados. Eu vou pedir para os nossos amigos rapidamente, que já passamos das 11 horas, dar o seu destaque final. Lembrando que quarta-feira acabou o jogo do Botafogo, amigo. Vai para a Rádio Botafogo, que vai ter tudo sobre o sorteio da Libertadores e o pós-jogo, se Deus quiser, com vitória. E segunda-feira estamos de volta com o nosso Botafogo no ar. Aí, amigo, a galera do chão de fábrica deve sair. Que aí volta Otto, volta o Zé, volta o Gá. O Gá estava aqui. Estava aqui no chat. Aqui agora só deve estar lá em casa com aquela samba canção dele, já deitado, porque velho dorme cedo. A touquinha que tá frio. Com a touquinha, com a pantufa, assistindo aqui o nosso programa. Fala aí, André, seu destaque final, boa noite. É isso aí, rapaziada. Como sempre, o prazer estar aqui na mesa. Mandar um abraço para essa rapaziada toda botafoguense que nos acompanha aí. Manda logo então pro Maurício JB, que tá pedindo um abraço aqui para Blumenau, ó. Alô, Maurício JB, esse é parceiraço nosso, né? Abraço pra você, pra essa galera maravilhosa aí de Blumenau. Mandar um abraço especial também pra rapaziada lá de Sergipe. Alô, Ricardo. Você, essa galera boa aí, ó. Aqui, André Botafogo, tá ligado? Sou eu, malandro. Valeu? Grande abraço pra todo mundo, vamos junto. Que dias melhores virão, com certeza. Ô, Maurício JB, mas já estamos com 1h30 de programa, Maurição. Oi, viado. O Thiago Rangel, ótima transmissão. O Nilson Lemos, melhor programa do ano. Deram sangue hoje. Quem gosta de dar aí é o André, que acho que deu até sangrar hoje. A Márcia Marcelo falaram sobre contratação. Cara, a gente até especulou aqui, mas não dá pra falar porque não vem ninguém. O Nilson, parabéns. O Carlos, o Otto não é pé frio. O Otto já tá com um parente aqui no chat. O Carlos Mário pedindo abraço pro Ceará. Abraço pro Ceará. O Fábio Poli, salve Volta Redonda. O Geraldo de Patos da Paraíba. O Sivaldo pedindo abraço para Pernambuco. O Luiz Gustavo também pedindo um abraço lá pro Ceará. Todo mundo ligadinho, Brunão. Seu destaque final, obrigado pela participação. Até a próxima, Brunão. Bacana, hein? Valeu, Falcão, agradecer o convite. Obrigado, André. Obrigado, Thiagão aí. Estou sempre à disposição. É sempre bom estar aqui falando de Botafogo e sempre precisarem, pode contar comigo aí. Vocês só não podem ficar copiando aí as minhas dicas, os meus palpites. Termina aí, que eu gostei da sua abertura lá, Brunão. Como é que tu termina aí? Essa coisa vai pegar, hein? Como é que é? Manda. Eu tenho que ler, rapaz, eu tenho que ler. Abraço glorioso a toda essa nação, juntos e morados com o fogão. Ô, Brunão! O William tá falando abraço pra Santos Dumont. Santos Dumont, que eu saiba, já morreu, virou até nome do aeroporto. Ótima transmissão. O Marco José, o programa tem que ser diariamente. Olha, o dia que eu ganhar um dinheiro forte, me aposentar aí, o dia que eu trabalhar na Petrobras, na Oi, nessas empresas aí, eu largo tudo e faço diariamente o programa. Por enquanto, amigo, no sufoco, pedindo licença para Dona Maria para fazer o programa. O André nem isso, toma expor via chat. O Cristiano Rádio Botafogo é show, todo mundo mandando abraço. O Antônio, parabéns a todos, ótimo trabalho. Thiagão, obrigado pela participação, até semana que vem. Thiagão, seu destaque final. Boa noite. Queria dar boa noite aí para todo mundo. Agradecer mais uma segunda-feira a gente aqui, agradecer a oportunidade, agradecer quem está assistindo a gente, agradecer aí todo mundo. Vamos para cima do Vitória quarta-feira, vamos recuperar esses pontos que a gente perdeu em casa contra o Curitiba. Amanhã tem programa do Cartola aí, eu e Bruno, para as dicas da 7ª rodada, 10h30 aí ao vivo pelo Facebook da Rádio Botafogo. Quem joga, acompanhe, se inscreva lá na Liga, Cartola Rádio Botafogo. E é isso, vamos amanhã, Cartola, quarta-feira pós-jogo e sorteio. Todo dia, porque o pessoal queria programa diário aí, ó. Botafogo na segunda, Botafogo na segunda, Cartola terça, quarta-feira tem pós-jogo e sorteio. A gente não para aqui não. Só quinta feriado.
Então, é só o feriado a gente dar uma descansada na quinta, sexta-feira já tem Cartola de novo. É isso aí, meu irmão. Então, valeu aí, galera. Tchau! Bom, Tiagão, a Leonora Cardoso, boa noite. Que pena, perdi o programa, vou ver no YouTube. Vai lá, Leonora, daqui a pouco, acabando aqui, esse programa vai subir lá no YouTube. Você vai conseguir acompanhar. Só uma dica, quando o André falar, acelera, porque não falou nada de importante. O resto, o programa tá nota 10. O Carlos Pinho, ó, vocês são doentes, parabéns. É que você não viu o André assistindo um jogo do Botafogo. Te convido a ir lá. Setor N, leste inferior. Entra lá no túnel do setor N e você vai ver o André. E ó, já tá passando por geração que o Vaguinho já tá indo lá na grade resmungar também do juiz. Vaguinho já garantiu uma nova geração. Tem mais garantido mais uns 30, 40 anos de alguém lá na grade xingando os juiz. O tempo dos senhores acabou! Aí, galera, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nesse Dia dos Namorados, falando aqui do nosso amor que é o Botafogo. Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, até a próxima. Eu sei que eu sou demais, mas eu preciso ir embora, tá? Um beijo nas esposas de todos vocês, para as esposas que estão nos acompanhando. Obrigado por liberar seus maridos para assistir nosso programa. Fiquem com Deus, até a próxima e ó, fui!